Procura por um livro para abrir a sua mente e explodir sua cabeça. Então, o livro 1 milhão de pequenas coisas é ideal para você. E é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje, então chega mais! E o que é que conta a história do livro 1 milhão de pequenas coisas? Nós vamos acompanhar a história da enfermeira Ruth, que está dando plantão em um hospital, atendendo uma paciente, uma paciente sua, até que chega uma nova paciente, trabalho de parto, e aquele parto bem trabalhoso, que ela precisa dar atenção, que ela precisa atender. Então ela deixa a sua paciente, que já está em boas mãos, está tudo certo, e vai ajudar no parto dessa paciente. Até que no outro dia, ela vai olhar o bebê, obviamente, porque ele nasceu com um problema no coração. Então ela vai acompanhar, já que foi no turno dela e tudo mais. Porém, os pais do bebê pedem ao hospital que o filho deles não seja mais atendido por aquela enfermeira. E aí é onde começa todo o desenrolar da história, porque ela realmente respeita a decisão, não, o hospital pediu, ela não vai mais, só que ela tá ali no neonatal, tá na enfermaria dos bebês, na ala dos bebês, olhando até que a enfermeira que foi destinada para cuidar desse bebê, ela precisou sair porque outra paciente dela estava passando mal. E foi tipo, sei lá, cerca de 5, 10 minutos, foi uma coisa muito rápida. E durante esse intervalo de tempo, Ruth percebeu que ele estava com um problema do coração, ele estava fraquinho, ele estava se agravando e tudo mais, o bebê estava fraquinho, e ela vai prestar socorro, porque é aquela coisa, vou ou não vou, o hospital pediu para não ir, porém eu fiz um juramento, eu tenho que ajudar e tudo mais, até que ela ajuda, e nesse desenrolar tudinho, o bebê acaba falecendo, e os pais acabam processando o hospital e a enfermeira. Então já viu aí como a história é bastante complexa. Comentários como esse cortam feito folhas de papel, mas também como Mari é minha amiga há mais de 10 anos, então tente ignorar. Antes que eu possa lhe dar minha opinião, Elisa sente outra contração. De repente, estamos ambas nas trincheiras outra vez, lutando pela vida. Kennedy me lembrou. Coisas ruins acontecem com pessoas boas todos os dias. E por que esse livro faz a gente explodir a mente? Porque nós vamos acompanhar a visão de 3 personagens principais. Nós temos Ruth, uma enfermeira negra, que está ali, que passou por uma situação de racismo, que está passando por vários sofrimentos, a gente começa a acompanhar a história pela visão dela. Nós temos o pai do bebê, que é um supremacista branco, aquele povo que detesta negro, que realmente é racismo ao extremo. Então, você, de repente, lê os capítulos pela visão dele, você fica, meu Deus, tem gente que pensa assim, sério, eu senti raiva quando eu sabia que o capítulo era dele, sabe? E nós temos a terceira pessoa, que é a advogada de Ruth, que ela é uma mulher branca. E aí eu me identifiquei mais com ela porque tem certos privilégios que a gente tem, nós que somos brancos, eu me considero pardo, mas aí minha amiga me explicou que eu sou branca, então tudo bem. E aí você começa a considerar, poxa, eu realmente tenho esse privilégio que uma pessoa negra não tem. Então você começa a perceber que tipo, tem certas coisas que pra gente é normal, que a gente não vai, a gente sabe que de repente se você abrir uma embalagem no mercadinho, ninguém vai te acusar de roubo nem nada. Para uma pessoa negra, isso já vai começar com um olhar mais enviesado, segurança vai começar a seguir. Então, são essas situações que você no dia a dia não enxerga e que uma pessoa negra passa. E eu achei isso bem interessante, o livro dividir esses capítulos, né, tipo a visão de um, a visão do outro, e a gente vai acompanhando o desenrolar da história e de repente você sente raiva, você sente revolta, você vai aprendendo, você fica, meu Deus, por que a vida é assim? Apesar do livro se passar nos Estados Unidos, né, eu acho que tem muito em comum com o Brasil. Nós temos aqui, o Brasil fica dizendo que não é um país racista, mas é sim. A gente tem vários preconceitos aqui. Pessoas que olham de lado só pelo fato de ser negro, por ser achar que todo negro é pobre, não tem estudo, é mal educado, e não é bem assim. E é um livro que ele coloca o dedo na ferida. Não de uma forma didática, aquela forma que, eu tô aqui para ensinar nem nada. Esse livro foi escrito por uma autora branca, e ela diz que esse livro não é feito para os negros nem nada, mas foi feito para as pessoas brancas entenderem o que os negros passam, no sentido de alertar, de abrir os olhos, porque ela sabe que nunca vai se colocar no lugar deles, porque a gente não tem a mesma pele, a gente não sabe o que é. Porém, a gente tem que aprender, a gente tem que saber que aquele comentário que a gente fez, que pra gente não poder não ser nada, atinge muito o outro, então é aprender a se calar, aprender a mudar o olhar, aprender não falar certas coisas porque podem soar como maldosas, podem soar como preconceitos, como racismo. Eu achei isso muito interessante, né? E ela fez todo o estudo dela, conversou com supremacistas, ela conversou com pessoas negras, conversou com pessoas brancas, então ela quis realmente trazer um pouco da realidade. Foi baseado em um caso real, só que obviamente teve as adaptações, né? Teve um caso assim, não foi apenas uma enfermeira, mas foi um grupo de enfermeiros negros que passou por acusações nos Estados Unidos. Tudo isso foi quando ela viu assim, eu vou contar uma história parecida para que
tem esse alerta, né, de falar sobre o racismo. Eu achei isso bem interessante. Todos nós fazemos isso, nos distraímos para não notar a passagem do tempo. Nos adotamos no trabalho, focamos em não deixar a ferrugem contaminar nossos tomateiros, enchemos o tanque de gasolina e recarregamos o bilhete do metrô e fazemos as compras nos supermercados de modo que todas as semanas pareçam as mesmas na superfície. E então um dia a gente vira e nosso bebê é um homem. Um dia olhamos no espelho e vemos cabelos brancos. Um dia percebemos que resta menos vida para viver do que a parte que já foi vivida. Acredito que é uma leitura recomendada para todos, todo mundo vai aprender com esse livro. Não vou me aprofundar aqui muito para não dar spoiler, obviamente, mas é um livro muito inteligente, é um livro sólido, ele tem mais de 500 páginas, foi lançado em 2021, mas pode crer, assim, que ele realmente é um livro que vale a pena. Juro que eu li, tipo, em 5 dias, porque eu tinha que fazer outras coisas, mas eu mergulhei, eu lembro que teve um final de semana que eu não quis fazer nada, porque eu quis ficar lendo ali, consumindo a história, porque realmente explodiu a minha mente. E eu tenho a versão física desse livro, aqui como eu já falei, ele está em fase de mudança, então ele está em algum lugar, na bagunça, e quando eu arrumar, eu vou achá-lo. Mas é um livro muito bem, um livro físico, assim, que eu li, que eu ficava, meu Deus do céu, sabe, tá acontecendo isso, vai, esse aqui, já vem esse ano, vai me dar raiva, tudo mais. Mas eu acho que vale super a pena. E aí, gostou dessa dica? Eu espero que sim. Comenta o que é que, se você já leu esse livro, o que é que, se você ficou interessado em ler esse livro. E se você quiser que eu comente sobre outros livros, ou filmes ou séries aqui no quadro do blog, né? Pode comentar, que será uma honra, né? Assistir ou ler, e quem sabe a gente conversar. Posso gostar ou posso não gostar. Se os últimos meses me ensinaram alguma coisa, foi que a amizade é uma tela de fumaça. As pessoas que você acha que são sólidas acabam se revelando espelhos e luz. Então você olha e percebe que há outros que você nem notava que são a sua base. Nunca me senti tão furiosa, envergonhada, humilhada. Em todos os meus anos exercendo a advocacia, tive clientes que me odiaram, mas nenhum nunca me demitiu. Era assim que Ruth se sente. E é isso, e até a próxima!